Bom, a gente vai aqui ver como instalar o Python no Windows. Existem algumas opções. A gente vai estar utilizando a que menos vai ser invasiva no computador, que é utilizar uma versão que se chama Portable Python. A ordem certa é Portable Python. Eu sempre falo Python Portable. Que ele é um programa que você, na verdade, o Python ele não instala no sistema, ele vai simplesmente extrair tudo que tem do Python numa pasta. Então, lá no passado, quando a gente descobriu esse Portable Python, a gente colocava aquilo num pendrive. A propaganda que ele tinha era isso, era para vocês levar o Python num pendrive, né? A gente vai extrair aqui no nosso computador e aí depois a gente já começa a conseguir utilizar já direto, tá? Então, assim, Portable Python aqui no Google, né? Então aqui, ele teve um tempo que quando você entrava na página dele oficial, aparecia aqui falando que ele foi descontinuado. Então a gente lamentou muito, a gente tentou ver essas outras opções que ele dá aqui, mas nenhuma delas atendeu a gente como a gente gostaria, tá? Pelo menos as 2 ou 3 que a gente testou. O pendrive que eu falei aqui. Então, aí agora no SourceForge, que é um site que tem muito programinha para baixar, era um programa muito famoso antigamente, ele tem aqui esse Portable Python em versões mais novas, pelo jeito retomaram esse projeto aqui, tá? E aí assim, aqui você tem alguns links, você tem o Python 3.7 e 3.8, eu peguei o 3.8, né? Ele tem as versões para 32 e 64 bits, então aí vocês veem se o computador de vocês é compatível com 64 bits, acredito que sim, já faz muito tempo que os computadores são compatíveis com 64 bits. Se não for, vocês podem pegar esse daqui que não tem o x64, tá? Clicar e vai baixar. Eu não vou ficar baixando aqui, eu já baixei, né? Já está aqui na minha pasta aqui, né? E aí ele basicamente ele extrai tudo para uma pasta que ele vai perguntar para você, né? Qual pasta que você para qual você quer extrair. Então aqui, ó, eu vou clicar 2 vezes e aí ele está, inclusive aqui querendo extrair nessa mesma pasta. Pode ser. Ou eu aqui normalmente eu crio, eu vou deixar naquela pasta que ele oferece por padrão mesmo, tá? E aí ele vai extrair os arquivos para aquela pasta. E uma vez terminado isso, o Python já está lá, o executável do terminal dele, né, iterativo e todas as funcionalidades que precisa. Bom, aqui vou só esperar instalar. Então aqui já está aqui, ele extraiu nesse mesmo local. A gente poderia colocar onde a gente quer, né? Vocês veem que aqui ele tem alguns arquivos, né? Tem o console. Eu vou ser sincero que faz tempo que eu não uso, então eu vou estar aprendendo aqui, relembrando aqui junto com vocês. Ele tem esse PyScripter, que é um editor para a gente fazer os scripts depois. Essa é uma opção. Eu vou permitir aqui. E aqui embaixo já tem um terminal interativo, tá? Essa é uma das opções de utilizar. Aqui é quando a gente for fazer scripts. Ele tem o idle, que é o editor que vem por padrão no Python, é uma outra opção. Aqui já está no terminal interativo. E, bom, depois a gente pode ir vendo com calma, né? Por enquanto, vamos aqui, vamos ver. Eu vou usar o idle no primeiro momento, depois a gente usa o PyScripter, tá? A gente vai começar usando o terminal interativo. Então aqui, deixa eu ver se dá para aumentar só a fonte para ficar um pouquinho melhor para enxergar. Font size, vou pôr uma fonte maior para ficar melhor aí, para ver. Acho que está melhor.
Bom, então o Python, a gente está na versão já 3.8 agora, né? Por muito tempo ele teve duas, vamos dizer assim, ramificações que ele estava de versões que seguiam simultaneamente. Existia o Python 2.7 e os 3. Alguma coisa. Na época que eu comecei a utilizar era 3.3, sei lá, 3.4, eu não lembro. E eu não utilizava porque as bibliotecas que eu precisava, elas ainda não tinham suporte para o Python 3. Alguma coisa. Então eu usava o 2.7. E agora no começo desse ano, aqui em 2020, ele foi descontinuado a versão 2.7. Então agora daqui para frente não tem opção, é 3.8. Já há muito tempo as bibliotecas têm suporte para as duas versões, principalmente aquelas bibliotecas que eu utilizava. O Python ele é uma linguagem interpretada, no sentido de que ele vai interpretar o programa que a gente escrever em forma de script, e não compilar como outras linguagens, como Fortran, por exemplo, C. Ou então ele também tem essa opção que a gente está vendo aqui, que é do terminal iterativo, onde a gente tem esse símbolo aqui, que são esses 3 sinais e maiores, que está indicando aqui que eu estou numa linha desse meu terminal iterativo, tá? Então aqui eu já posso começar a dar comandos. Por exemplo, sei lá, fazer uma operação aqui, eu coloco aí, né, 10 mais 5, por exemplo, apertei Enter, então ele dá o resultado já na linha de baixo. O terminal interativo, ele é assim, né, você vai fazendo e ele já vai mostrando ao mesmo tempo, tá? Então eu vou começar com a coisa mais simples de todas, eu vou aqui criar uma variável, e aí eu vou utilizar aqui um nome qualquer, ou adotar o A, por exemplo. Se eu colocar aqui A igual a 10, então agora quando eu quiser ver o valor do A, eu posso no terminal iterativo dar Enter, ou então um print, aí abro parênteses, e o que eu quero imprimir, no caso a variável A, ele também imprime, né? E essa variável aqui é um número inteiro, né? Então eu posso colocar aqui A mais 10 mais 20, então na verdade o A estava com o valor de 10, então somei mais 10 mais 20, ele deu 40. Só que o valor de A aqui continua não modificado, né? O que ele fez foi pegar esses valores, somar e mostrar na linha de baixo, né? Digamos que eu queria guardar esse valor numa outra variável, B, por exemplo. Então eu faria A mais 10 mais 20. E aí está guardado nessa variável B, tá? Da mesma forma, eu poderia querer gravar no próprio A, né? Eu poderia falar que A igual a A mais 10 mais 20. E aí pode parecer estranho, porque a gente tem um A e outro A do mesmo lado da igualdade com mais coisas. E aí aqui vale lembrar que esse símbolo de igual aqui, ele não significa o igual da matemática, de comparação, né, de duas coisas serem iguais. O que ele fala, na verdade, o que esse símbolo faz é o seguinte: ele é um símbolo que a gente chama de atribuição. Ele vai falar assim: faça as operações que estão aqui no lado direito e ao final dele atribua o valor ao que está aqui no lado esquerdo. Então aqui ele pegou a variável A. No caso, a variável A aqui ela tem o valor de 10, né, a gente não modificou ela ainda. Está somando os outros valores, esse valor aqui dá 40, o que ele está fazendo é reatribuir naquela mesma posição o valor que a gente calculou aqui na direita, tá? Então aqui, ó, A igual a 40, tá? Uma coisa interessante de se falar, e a gente vai ver isso que é mais complicado em outras linguagens, né? É que as variáveis, elas, em geral, as linguagens são tipadas, elas têm um tipo. Então, no caso aqui, se eu quiser saber o tipo dessa variável, eu vou usar essa palavra aqui, type, e coloco entre parênteses aqui a variável que eu quero saber. Então ele está colocando aqui até a palavra class em vez de type, tá? Porque na verdade no Python tudo são objetos, então ele está falando qual classe pertence a esse objeto, né? Ele é um int, é um número inteiro, tá? Então se eu tivesse feito assim, ó, A igual a 10.0 e agora eu vou dar o type, vocês vão ver que ele já tem um tipo diferente, que é um float, tá? E aí se eu der o print A, vocês vão ver que ele tem uma forma diferente. Na verdade, inteiros são os números que, né, não tem a parte fracionária, e o float é que eles são números que têm a parte fracionária aí, e ela é representada por meio de uma representação de pontos flutuantes, que é chamado na computação. Então, por isso esse nome float, tá? A gente tem as operações, como a gente já viu, né?
Aqui no caso ele pegou e transformou o 10 que eu tinha colocado que é inteiro num float para poder somar no A que é um float também, então apareceu 20, tá? Eu poderia fazer operação de subtração, multiplicação, e aí aqui eu vou fazer a divisão dessa forma. Na verdade eu vou explicar um pouquinho sobre a divisão depois com mais detalhes, tá? Exponenciação a gente usa 2 asteriscos, então aqui, tá? No Python 3 isso mudou bastante com relação ao Python 2 e com outras linguagens que eu conheço. Na verdade, assim, o que acontecia em geral é se você tivesse 2 números inteiros e dividisse um pelo outro. Eu dei um espaço aqui, tá? Tem uma questão de indentação, não pode dar esse espaço aqui no começo da linha, tá? Então aqui, ó, é uma coisa que não acontece em geral, e no Python 2 isso não acontecia. Se eu tivesse 2 inteiros, como eu fiz aqui, e dividindo um inteiro pelo outro, ele retornava um inteiro. No Python 3, pelo que eu estou vendo aqui, né, e li um pouquinho, agora na verdade esse símbolo de divisão é sempre fazer divisão, inclusive com a parte fracionária. Então, por exemplo, se eu fizesse isso daqui antes, né, no Python 2, ele faria assim, ele retornaria 3, porque ele ia fazer uma divisão de inteiro, uma divisão como se fossem números inteiros, que eles são, né? Mas ele ia retornar um inteiro, então ia dar 3 e ia ter um resto de divisão igual a 1, né? Seriam 3 vezes 3, que dá a divisão inteira e sobra 1. No caso aqui ele já transforma, ele faz a divisão não como inteiro, mas como float, tá? Inclusive aqui vocês veem que nessa representação existem erros de arredondamento, é uma coisa que inclusive eu discuto melhor no curso de Fortran, tá? A divisão agora de inteiro, se eu quiser fazer no Python, é com 2 sinais de a barra, né? E aí sim ele faz a divisão de inteiro, tá? E aí vocês veem que o resultado dá 3, né? E se eu quiser saber o resto da divisão, eu uso o sinal de porcentagem. Então para ele isso é o resto da divisão. Então 10 dividido por 3 dá 3 e sobra 1, né? É o resto da divisão. Isso também acontece com números float. Aqui ele também vai fazer a divisão por inteiro, mudando o resto. Ou aqui eu não sei como ele faria se fossem números quebrados. Ele também faz a divisão só da parte inteira, tá? Então isso mudou bastante com relação ao Python 3. Então esses são os 2 tipos numéricos que a gente tem. Aliás, desculpa, existe um terceiro número, outro terceiro tipo numérico que é o seguinte: eu vou criar uma nova variável aqui, C, e eu vou colocar assim, ó, C igual a 10 mais 1J, tá? E eu sempre que eu fizer isso, eu preciso colocar, o J seria a parte imaginária, tá? Eu não poderia fazer assim, tá? Senão ele pode achar que eu tenho uma variável que chama J e eu estou somando no 10, tá? Na verdade eu tenho que sempre pôr esse 1 aqui, mesmo que seja um valor, não posso omitir esse 1 aqui, tá? E agora, se eu fizer esse type aqui, ó, vocês vão ver que ele é do tipo complex, tá? Então são números complexos, tá? E aí se eu fizer as operações, opa, aqui deu erro porque sem querer eu apertei o caps lock, a tecla caps lock, e aí ficou com C maiúsculo. E no Python, isso é uma coisa que eu não tinha falado, é importante. Ela é uma linguagem que ela faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, por isso que deu erro, tá? Então, C elevado ao quadrado, então aqui ele está fazendo o quadrado já do número complexo, tá? Então, ele também faz as mesmas operações aí com números complexos. Então esses seriam os 3 tipos numéricos que a gente vai ter aqui no Python, tá? Era só isso, esse primeiro vídeo eu não queria que ficasse muito longo, é mais mesmo pra gente ver como instala rapidinho e fazer algumas continhas rápidas, tá?